nós precisamos trazer o pastor Marquinhos. Pode vir chegar até aqui para nos apoiar. Pastor Marcos, né? Marquinhos, já estou com muita intimidade. Pastor Marcos é ali de Santarém, apoia ali, faz um trabalho ribeirinho, né? Muito lindo. É filho do pastor Nilton. O pastor Nilton já esteve aqui conosco numa conferência de missões. Então ele é o filho do pastor Nilton e ele vai estar nos ajudando esses dias aí, né? E esse é o Wandrew, filho da Daphne, que realmente estão nos abençoando esses dias. Fique à vontade. Boa noite. You can say good evening. Agora vamos tentar falar inglês. Fale good evening. Yeah, it's pretty good. Foi muito bom. Parabéns. It's been really good to be back here in Macapá. Tem sido muito bom estar de volta aqui com vocês em Macapá. Whenever we hear the words or see the words Paz Church, we feel like we're home. Todas as vezes que a gente chega em algum lugar e a gente se encontra numa igreja da Paz, Paz Church, a gente se sente em casa. So it's been really good to be back home for a few days. E tem sido muito bom poder estar em casa aqui com vocês por alguns dias. Now, while we've been in Brazil on this trip, Então, uma das coisas que foi bom de estar no Brasil nessa viagem, someone said to us, you know, you really should tell people where they could follow you. e uma das coisas que aconteceu foi que alguém falou assim, você tem que falar para as pessoas que eles podem acompanhar vocês. And we said, well, we don't really do that. Mas eu falei, mas a gente não faz isso, geralmente a gente não tem uma maneira de como eles nos acompanharem. And he said, well, you should do that. Aí alguém falou pra gente, mas você deveria achar uma maneira. So they created this for us. Aí essa pessoa nos ajudou e criou as redes sociais pra gente, né? So although endereço. we leave soon in a few days, Então, como nós vamos sair em breve, vamos voltar para casa. if you would like to, you could keep up with us here. Então, se você quiser, você pode acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. And hopefully it won't be too long before we come back again. E eu espero que não vai demorar muito até a gente poder voltar aqui novamente. Now, we've had a really good few days at the conference. E nós tivemos, os dias daqui foram muito bons essa conferência. And tonight we're going to continue with some of the conference. E hoje nós vamos continuar, né, com essa próxima parte da conferência agora. But I know there's going to be some people here that weren't at the first conference we did. E eu sei que tem algumas pessoas que talvez não participaram da primeira conferência que nós tivemos, talvez há um ano atrás. So I'm going to recap the two groups of people who are responsible for the next generation. Então eu quero recapitular um pouco sobre o que nós falamos a respeito de dois grupos na outra conferência. Eu quero recapitular um pouco sobre esse assunto. It's really important that we grasp that and everyone's on the same page. É muito importante a gente recapitular para que todos estejamos na mesma página de entendimento. And for those that have heard them, it's important that we continue to think about these and have our memories refreshed. E para aqueles que já estão lembrando desse assunto, é muito importante nós mantermos sempre fresco esse assunto em nossas mentes. And then once I've done that, my mum's going to come up and she's going to continue the message. Então depois que eu fizer essa parte de recapitulação, minha mãe vai subir e ela vai continuar a mensagem. So our ministry is called Generation to Generation. O nosso ministério se chama de geração a geração. And our mission statement E o nosso lema do nosso ministério is reconnecting the generations and preparing them for such a time as this. é esse aqui: reconectando as gerações e preparando-as para um tempo como este. So everything we talk about comes out of this statement. Então, todo o assunto que nós falamos emana desse lema aqui do nosso ministério. And a lot of the foundations of it are these two groups of people. E parte das fundações desse lema tem a ver, né, com esses dois grupos de pessoas que nós vamos falar agora. So Isaiah 41:4, Lá em Isaías 41:4, it says this: fala o seguinte: quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, sou o primeiro e o mesmo desde a eternidade. This passage says that God called forth the generations. Essa passagem fala que é Deus quem chama as gerações. That when he created the universe and earth and the creation and mountains and the oceans and the wildlife, Desde quando Ele criou o universo, as montanhas, o oceano, os animais, tudo. and when he breathed life into Adam, Quando Ele também soprou o fôlego de vida em Adão,
he gave birth to the generations. Naquele momento ele estava dando parto às gerações. It wasn't an accident. Não foi um acidente na história. It was intentional. Deus intencionalmente estava criando gerações. They were not here by chance. As gerações não existem apenas por uma coincidência, não. He is a generational God. Nosso Deus é um Deus geracional. He names himself after the generations. He says, I'm the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. Ele se chama de um Deus geracional. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. This book is a generational book. Esse livro, a Bíblia, é um livro geracional. On almost every page, you can see how God is working through the generations. Em quase que todas as páginas desse livro, você pode ver Deus trabalhando através das gerações. You can see him telling Israel to build monuments so that future generations would know of his faithfulness. Nesse livro você encontra Deus falando para Israel fazer monumentos, altares para que a próxima geração pudesse saber quem era o Deus deles. See, when we create a generational culture, we are returning to the biblical culture. Quando nós criamos uma cultura geracional, nós estamos, na verdade, participando da cultura desse livro. Because the generational culture is the norm. Porque a cultura de geração é a norma desse livro. In Judges 2:10, Lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, it says this. fala assim: depois que toda a geração foi reunida a seus antepassados, morreram, uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor e o que ele tinha feito por Israel. See, this says that when one generation returned to its fathers, a generation grew up that did not know their God. Aqui fala que quando aquela geração passou, morreu, então surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, Deus. You see, the previous passage said that one whole generation is responsible for the next. A passagem anterior que nós lemos falava que uma geração é responsável pela outra geração. But when one generation doesn't take responsibility, this is a result. Porém, quando uma geração não toma a responsabilidade pela outra geração, o resultado é o que nós acabamos de ler aqui em Juízes 2:10. You see, if we as a generation do not take our responsibility, maybe this passage will be said of our generation. É muito importante entender, porque se nós, como uma geração presente, não tomarmos responsabilidade pela geração vindoura, então lá na frente pode ser falado isso aqui a respeito da nossa geração. That a generation coming after us does not know their God. A geração que vem depois de nós pode não conhecer o Deus deles. You know, my mum sometimes says that when she dies, she wants this written on her tombstone. A minha mãe, ela sempre fala que quando ela morrer, ela quer ter a seguinte escrita no túmulo dela. Judges 2:10, no more. Ela quer que escrevam lá no túmulo dela um dia assim: Juízes 2:10, nunca mais. Because a generation is coming after her that does know their God. Porque ela quer garantir que a geração que venha depois dela vai conhecer o seu Deus. But for this to happen, we need all of you to join us. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que cada um de vocês se unam a nós. We need everyone to do this. Nós precisamos de todos. Deus precisa de todos. You see, to turn a nation, you must take the next generation. Entenda que para tomar uma nação, para mudar uma geração, para mudar uma nação, nós precisamos primeiro tomar a próxima geração. You see, other religions and political systems, they know this. Isso é um princípio que outras religiões e até partidos políticos entendem e conhecem. That to turn a nation, you must take the next generation. Outras religiões entendem que para poder mudar uma nação, eles precisam primeiro tomar a próxima geração. See, I was in Malaysia. It's the next PowerPoint. Vamos passar para o próximo PowerPoint, por favor, próximo slide. You see, I was in Malaysia. Eu estava lá na Malásia um dia. And about 4 a.m. I would hear these buses driving around the city. E no lugar onde eu estava hospedado, dormindo, 4 da manhã, aí 4 da manhã passavam ônibus perto de onde eu estava dormindo. And after a few days of being woken up, E
Dia após dia, enquanto eu estava hospedado naquele lugar, eu acordava 4 da manhã com esses ônibus passando. I said to the host, why are these buses driving around so early in the morning? Aí um dos dias eu fui lá com os anfitriões que estavam me recebendo lá. Eu falei, por que esses ônibus passam aqui tão cedo da manhã, 4 da manhã? And he said, because every day before school, these buses pick them up and take them to the mosque so they can get teachings. E esse meu anfitrião da Malásia falou o seguinte: eles passam 4 da manhã, é porque todos os dias os ônibus passam pelos bairros pegando as crianças para levar ele lá para a capela, onde é ensinada a religião lá da Malásia, antes deles irem para a escola. See, this is being intentional. Isso significa que eles estão sendo intencional em treinar a geração deles para aquilo que eles acreditam. You see, we can see other religions and political systems turning nations. Através disso aí nós podemos ver que outras religiões e sistemas políticos, eles estão tentando mudar a nação deles. But they are using biblical principles. E eles estão usando princípios bíblicos para coisas erradas, para aquilo que eles estão fazendo. And when you use biblical principles, they work. Mas quando você usa princípios bíblicos, coisas funcionam. We need to return to the way God tells us to do things. E nós precisamos voltar a fazer as coisas da maneira que Deus deixou na Bíblia, nos ensinou. You see, the first group of people responsible for the next generation Entendemos que o primeiro grupo de pessoas responsável pelas gerações is one whole generation. é uma geração inteira. Uma geração inteira é responsável pela próxima geração. So do we have the father and the child? E o segundo grupo é os pais responsáveis pelos filhos. Preciso de um pai e um filho aqui agora, para nós fazermos um exemplo com você. Hello. Olá. Hola. Okay, so I'm just going to talk to Dad for a second. Então, primeiro eu vou falar com o pai, tá bom? Okay? Pode ser? Okay. So, Dad, Pai, what I have behind my back, it's a secret. o que está escondido aqui atrás da costa dele é um segredo. You don't have to worry about Você it. não tem que se preocupar com o que está lá. It doesn't concern you. Não tem a ver, não preocupa. But when I reveal it, Mas na hora que eu mostrar para você o que é, this belongs to you and to your child. agora você sabe que é um chocolate. Some chocolate. E esse chocolate pertence a você e ao seu filho. Okay? Tá bom? Okay. Pega. But he just ate all the chocolate. Mas olha só, ele comeu o chocolate sozinho, todinho. Does Dad normally eat all the chocolate? E filho, o seu pai sempre come todo o chocolate assim? Toda Yes. vez, Wow. né? Meu Okay. Deus. Oh boy. Does anyone here know this man? Alguém aqui conhece esse homem? No one. Ninguém No quis one here levantar a knows mão. you. Olha, ficaram até com vergonha que você comeu tudo. They just disowned you. They just disowned him. Todo mundo agora se desfez de ti, não quer nem falar que te conhecem, né? Is your wife here? Sua esposa está aqui? Where is your Cadê wife? ela? Aonde? Levante a mão, a esposa dele. Lá atrás. Oh, I see. Okay. Wow. For a minute, I thought his wife had disowned him. Bom, por um minuto eu pensei que nem ela estava com coragem de levantar a mão para dizer. Maybe we can, with the pastors, we can arrange a special meeting and Não we tem can problema, talk this depois a through. gente vai fazer uma reunião com o pastor e você para ele trabalhar nesse assunto aí sobre compartilhar. Okay? Okay. Brincadeira. Okay, so thankfully God is forgiving. Ainda bem que Deus é um Deus perdoador, né? Deus dá And nova chance. he gives us second Deus chances. nos dá uma nova chance, uma segunda chance. Okay, so, Dad, Vamos tentar de novo. Pai, what I have behind my back was a dessa secret. vez, o que eu tenho atrás da minha costa Okay. aqui era um segredo, né? Agora você já sabe. But I'm thinking maybe he didn't hear the word belongs. Mas eu acho que na primeira vez ele não entendeu, talvez ele não ouviu a palavra que eu falei, pertence. So maybe if all of you could say pertence 3 times. Talvez se todos nós, vamos ensinar ele, vamos falar a palavra pertence para ele 3 vezes. Vamos lá, 1, 2, 3 e Ouviu? We good? Okay. So,
what's behind my back was a secret. Então, o que está aqui atrás da minha costa era um segredo, né? Não é mais. But when I reveal it, Mas quando eu revelo o que estava atrás da minha costa, yeah, he better get it. ó, o filho já está olhando. It belongs to you and to your child. Isso aqui, mais uma vez, pertence para você e para o seu filho. Okay? Aplaudir ele, parabéns, agora já acertou. Obrigado, meu irmão. Thank you. Enjoy. Pode desfrutar do chocolate agora todinho. Okay, so what was all that about? Então, o que isso significa? O que eu quero dizer com isso? I just come up here and I just start handing out chocolate. Será que eu estou aqui distribuindo chocolate para todo mundo? But everyone around the world, they get upset that the dad eats all the chocolate. Por tantos lugares por onde nós viajamos, quando a gente faz esse exemplo aqui, muitas pessoas aí na plateia ficam até chateadas que o pai comeu todo o chocolate. The son was clearly not impressed that his dad ate all the chocolate. Se bem que o filho já estava acostumado que o pai come sempre todo o chocolate, né? Rightfully so. Mas o filho estava certo de não achar bom. I said that chocolate belonged to him and his child. Porque eu tinha falado que aquele chocolate, primeira vez, era para ele e do filho dele, era dos dois, pertencia aos dois. So Dad, I hope that stolen chocolate tasted good. Mas o pai achou que o chocolate era bom demais e comeu tudo. But there's something far worse going on in the body of Christ. Porém, tem algo muito pior acontecendo no corpo de Cristo. Deuteronomy 29:29. Lá em Deuteronômio 29:29, It says this. fala o seguinte: as coisas encobertas, tá, ou secretas, pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos. You see, God says the secret things belong to him. A Bíblia aqui está falando que as coisas secretas pertencem a Deus. We don't need to worry about it. Nós não temos que preocupar sobre essas coisas secretas. He will reveal it in the right time. Ele vai revelar esses mistérios na hora certa. But when he reveals them, Porém, quando ele revela alguma coisa para nós, it belongs as coisas reveladas pertencem to you and your children. a você e aos seus filhos. You see, everyone gets upset when the father eats all the chocolate. Entenda, todo mundo fica meio desapontado quando o pai come o chocolate sozinho. But no one gets upset when parents are not passing on the things of God to their children. Porém, no corpo de Cristo, todo mundo acha normal e não fica chateado quando os pais não estão passando as coisas que Deus tem revelado para eles, para os seus filhos. You see, when we are not passing on what rightfully belongs to them, it is called stealing. Quando nós não estamos passando para os nossos filhos aquilo que por direito pertence para eles, isso se chama de roubo. We have to return to the things that God tells us to do and how to do it. Nós temos que voltar nosso coração novamente para aquilo que Deus nos mandou fazer e fazer da maneira que Ele nos mandou fazer. You see, the second group of people responsible for the next generation O segundo grupo de pessoas responsável pelas gerações are parents. são os pais. Parents are responsible for their children. Pais e mães são responsáveis pelos seus filhos. This is a biblical command. Isso aqui é um mandamento bíblico. Deuteronomy 32:46 Deuteronômio 32:46. Vamos ver o que fala lá. says this. Fala assim: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês, solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente as palavras dessa lei. Now, we might look at this passage and focus on the law. Talvez quando você lê essa passagem que acabei de ler, a gente geralmente foca na parte que fala sobre a lei. And sure, the laws, the things that God gives us, they are important. E é claro, a lei é importante realmente, a lei é importante. But there are two other key parts to this passage. Porém, tem duas outras coisas chaves nessa passagem. It says, take to heart. Ele falou logo no começo: guardem no coração. So that Para que you can pass them on to your children. você possa passar essas coisas para seus filhos. Now,
when we read this book, is it all going here? Quando nós lemos esse livro, será que é para ficar só na nossa mente? This doesn't say, take to your mind. Na verdade, esse versículo nem fala que é para guardar na mente. It doesn't say, take this all intellectually. Não fala que é para você guardar o conhecimento no seu intelecto. It says, take to heart. Porém, pelo contrário, fala que é para você guardar no seu coração. You see, when you take something to heart, it becomes passion. Quando você pega algo e coloca no seu coração, aquilo se torna uma paixão para você. Imagine if someone came to you Imagine se alguém viesse falar com você and they said this, e a pessoa falasse assim para você: you will obey the words of the law. olha, você vai ter que obedecer às palavras da lei. Or Agora vamos comparar com uma outra maneira de falar. they come to you and say this, Se a pessoa fosse até você e falasse dessa outra forma: hey, it's really important that we obey the words of the law. God tells us to do it, and these are reasons why. This is why it benefits us. olha, vamos obedecer à lei de Deus porque é muito boa. E olha, ela tem muitos benefícios maravilhosos para nós. E é a vontade de Deus, vamos obedecer. Which of those two people are you more likely to want to obey? Qual das duas maneiras você acha que você seria mais pronto a obedecer? Na primeira maneira ou na segunda maneira? I know for me, it's the second person. Para mim, eu sei que obedeceria da segunda maneira. The person who's taken something to heart and is passionate about it. Quando alguém põe aquilo no seu coração e está apaixonado por aquilo que ela está falando. So who are the two groups of people? E quais são esses dois grupos de pessoas que são responsáveis pelas gerações? Commanded to take the next generation. Quais são os dois grupos de pessoas que são dado esse mandamento de tomar as gerações? The next PowerPoint. O próximo PowerPoint, vamos para o próximo slide, por favor. And everyone say this together. Eu quero que você repita comigo, porque eu quero que você lembre disso aqui. Vamos repetir junto sobre esses dois grupos. Fale comigo assim: uma geração é responsável pela próxima geração. Os pais são responsáveis pelos seus filhos. Amém? Esses são os dois grupos responsáveis pela geração. Oh, excuse me. So, where in the Bible can we see these two principles being lived out? Então, em que lugar na Bíblia nós podemos ver esses dois princípios sendo usados? Vamos ver. We're going to have a look at David and how he prepared for the next generation. Nós vamos dar uma olhada na vida de Davi e como que ele preparou para a próxima geração. By using these two principles. Usando esses dois princípios, né? Uma geração responsável pela outra e os pais pelos filhos. But first, let's have a look at Psalm 33. Mas primeiro vamos olhar o que fala lá em Salmo 33, 11. Fala, e também vamos olhar em Atos 13 também. Fala assim o primeiro: os seus planos são de geração a geração, os planos de Deus. Atos 13, 6 fala: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Before we can think about preparing the way for the next generation, we have to understand these two scriptures. Antes de podermos preparar o caminho para a próxima geração, primeiro nós precisamos entender essas duas passagens aqui. See, God says His plans are from generation to generation. Nós vemos aqui em Salmos que Deus fala que os planos dele são de geração para geração. If you're going to help someone on a journey, you have to know where they're going. Se você for ajudar alguém numa jornada, primeiro você tem que saber para onde aquela pessoa está indo para você ajudar ela. And if we're going to help this next generation according to the plans of God, we have to know them. E se nós somos chamados para ajudar a próxima geração para poderem agir no plano de Deus, nós temos então que saber quais são os planos de Deus para eles. We have to know what His plans are for our generation. Nós temos que entender quais são os planos de Deus para a nossa geração. Because it says of David that he served the purpose of God in his generation. Também, porque a Bíblia fala aqui em Atos, né, que Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração também. He wasn't serving the purpose of God in the previous generation.
Davi não serviu o propósito de Deus para a geração anterior a ele. He didn't say, I want to serve the purpose of God in the next generation. E Davi também não falou, eu vou servir o propósito de Deus para a próxima geração. No, he served the purpose of God in his Não, generation. Davi serviu o propósito de Deus na geração dele. People pray, what is your plan for my life? Muitas vezes pessoas oram, né? Qual é o teu plano para a minha vida? What is your plan for my cell group? What's your plan for my church? What's your plan for my family? Temos que orar e perguntar, qual é o teu plano para a minha vida, Deus? Qual é o seu plano para a minha célula? Qual é o seu plano para a minha família? But when do people pray, God, show me what your plan is for my generation and how can I serve your purpose in it? E a maneira que nós temos que orar é essa: Deus, qual é o teu propósito da minha geração e como que eu posso fazer para servir o teu plano nessa geração? David knew both of these. Deus conhecia muito bem esses dois princípios aqui desses versos. He had a vision. Ele tinha uma visão, Davi. It was a vision given to him in his generation. A visão que ele tinha foi a visão dada para ele e para a sua geração. A great vision. Uma grande visão, maravilhosa. It was a vision to build an altar for God. A visão que ele teve foi a visão que ele queria construir um altar, uma casa, um templo para Deus. What an amazing vision. Que visão maravilhosa que ele tinha. It was a vision God gave him in his generation. Foi a visão que Deus deu para Davi na geração dele. So he had to find somewhere to build it. Então, ele tinha que achar a maneira de construir. And he found a threshing floor on Mount Moriah. Ele tinha que achar um lugar para construir e ele descobriu um lugar, né? Era a terra de Araúna, um lugar muito bonito. God's perfect place to build an altar to E himself. Davi falou: rapaz, esse lugar é o lugar perfeito para construir o templo do Senhor. Just one problem. Mas tinha um problema. It didn't belong to him. Era que aquele lugar, a terra de Araúna, não era de Davi, não pertencia a ele aquela terra. So he went to see if he could buy this. Aí o que Davi fez? Ele foi lá, saiu do palácio e foi lá na terra de Araúna para ver se ele podia comprar dele aquela terra para construir o templo. Could I buy this threshing floor? Ele chegou lá com ele: você pode me vender essa terra? What do you want to buy it for? Aí eu quero pagar por ela, você pode me vender? Well, I want to build an altar for my God. Aí Davi falou: eu quero comprar porque eu quero construir aqui um altar, um templo para o meu Deus. Great idea. Aí o Araúna, o dono da terra, falou: que ideia legal, Davi. Yeah, great idea. É muito boa essa ideia. You can have it. Você pode. Aí o Araúna falou: Davi, eu te dou a terra, não precisa comprar, eu te dou. You can have this threshing floor. Você pode ficar com essa terra, Davi, é sua. What did David say? O que foi que Davi respondeu para ele? No. Davi disse: não, de jeito I nenhum. am doing this for God. Ele falou: não, eu estou fazendo, esse projeto é para Deus. And I'm not going to do something I'm not going to take something that doesn't cost me anything. E eu não vou dar para o Doesn't cost me anything. meu Deus algo que não me custa nada. If I'm going to have this threshing floor, Davi falou: se eu vou ser o dono dessa terra aqui, and I'm going to build an altar for e God, se eu vou construir aqui um templo para Deus, I want it to be a sacrifice for me too. eu quero que seja um sacrifício para mim também. So he paid the full price for that threshing floor. E a Bíblia fala que Davi pagou o preço inteiro, em cheio, por aquela terra. Sometimes when we do the right thing, it has implications for generations. Algumas vezes nós fazemos coisas que têm consequências nas gerações. It makes a difference in the United Nations today that David paid for that threshing floor. O que Davi fez comprando aquela terra, até hoje tem consequências nas Nações Unidas, nesse projeto das Nações Unidas hoje. Well, it should make a difference. Né? Deveria fazer muita diferença no mundo de hoje. It makes a difference to your nation. O que Davi fez lá atrás faz a diferença até mesmo para o nosso país. To my nation. Para a nação dela faz a diferença o que Davi fez. It makes a difference in Jerusalem O que today. Davi fez naquele dia faz a diferença ainda hoje para Jerusalém. Why? Por quê?
Because Mount Moriah, where that threshing floor was, Porque aquela terra chamada Monte Moriá, onde era esse lugar que Davi comprou, is where the Alaska Mosque now stands in Jerusalem. é o lugar onde aquela mesquita lá em Jerusalém foi construída, que era o lugar onde era o templo, lembra? And nations are saying, no, it doesn't belong to you, Israel. E agora tem o outro país, os palestinos estão lá, não, essa terra aqui não pertence a você, Israel, não pertence para Israel, não. You can't have a temple on there, it doesn't belong to you. Eles estão lá lutando, dizendo, não, você não pode, o Israel não pode ter o templo aqui não, porque essa terra não pertence a você, judeus. Who holds the title deeds for that place? Mas quem é que tem o título definitivo daquela terra? Quem foi que pagou por ela? Who paid for it? Quem foi que pagou por aquela terra lá, há muito tempo atrás? David. Foi Davi. Foi ele que comprou. See, no nation should be able to come and say, well, it was mine really. Entende? Nenhuma nação podia ter o direito, na verdade, de chegar lá e falar, não, essa terra é nossa. Or I didn't really give it to you, I just lent it to you. Por direito, nenhuma outra nação pode falar, não, isso aí está só emprestado para vocês. Não. David paid for that threshing floor. Porque está na história que Davi pagou por aquela terra. So, when we do things God's way, generations can be affected. Quando nós fazemos as coisas da maneira de Deus, as gerações são afetadas e beneficiadas por aquilo que nós fazemos. So now David has the threshing floor. Então agora Davi tem a terra para construir, He's got the vision, ele tem a visão and he's all ready to go. e ele está totalmente pronto para começar. At last, Finalmente. now I can build an altar to my God. Aí Davi está animado e fala, agora eu posso construir um templo para o meu Deus. And God says, just a minute, I want to have a word with you. Aí quando Davi está todo animado, Deus chega lá, opa, só um minuto, Davi, eu quero conversar com você um pouquinho. David, you will have a son. Aí Deus vai falar para Davi, Davi, você vai ter um filho. Great news. Aí Davi, poxa, que legal, vou ter um I'm going filho. to have a son. Eu vou ser pai, eu vou ter um I filho. mean, I've got a vision, I've got Mount Moriah, and now I'm going to have a son. Davi fica mais feliz porque agora eu tenho uma visão, eu tenho a terra, eu vou construir um templo e eu vou ter um filho. Things are going really well. Coisas estão indo muito bem para Davi. And David, Aí Deus continua. E também, Davi, this son who you're celebrating, esse filho que você está se alegrando, he will build a house for me on that threshing floor. vai ser ele, Davi, que vai construir para mim um templo nessa terra que você comprou. The next generation are going to do this. Deus fala, a próxima geração, Davi, é que vai construir esse templo que você quer construir. Your son will do it. Outra pessoa vai construir. I wonder what you would say. Eu me pergunto, como que você reagiria se você estivesse nessa situação toda animada e Deus falasse que não fosse você que ia What would I construir? say? O que eu falaria? Wait a minute. Wait a minute. I may not even see that temple built. Talvez Davi ia falar, peraí, eu não vou nem ver o templo ser construído, então? I could have received that as a gift, but instead I paid a lot of money E for Davi it. talvez começaria a ali discutir com Deus, ter uma conversa. Deus, eu nem sequer ganhei essa terra, eu comprei ela. I've thought for a long time, I've dreamed at nights about building this temple. Imagina Davi pensando, Deus, eu sonhei por tanto tempo em construir um templo para o Senhor. And now you're telling me I'm not going to do it. E agora, Deus, o Senhor está falando que não vai ser eu que vou construir? I might have gone and sat in a chair and sulked for a bit. Talvez se fosse eu ia sair lá para o canto e ia ficar todo emburrado no canto lá, chorando. Yeah. Not fair. Não é justo. Marcus, do you know what's just happened? Talvez eu ia chegar lá com Marcos e falar, Marcos, sabe o que acabou de acontecer? You know that vision I shared with you? Lembra daquela visão que eu falei que eu tinha? Now I'm not going to be able to do it. Eu não vou mais poder fazer aquilo que eu planejei fazer. All that money I spent, Todo aquele dinheiro que eu gastei. and I'm not going to be able to do Eu não it. vou poder fazer o que eu tinha planejado fazer. Is that what David said? Foi isso que Davi falou? I mean, I don't know how he reacted at first, Claro, eu não sei exatamente como que ele reagiu na hora.
But we are going to see what he did. Mas vamos ver o que ele fez. And then God said to him, Deus, don't worry. He said, I'm going to be a father to Solomon. Deus continuou falando com Davi, falando assim: Davi, não se preocupa, eu vou ser um pai para o seu filho. I'll take care of your throne. Não preocupa, eu vou cuidar do seu trono. I've got this. Eu tenho tudo em controle, Davi. So David must have told all the people about these plans. Com certeza Davi já tinha falado para todo o seu povo sobre os planos que ele tinha para construir aquele templo. Yeah, he probably called the people together and say, guess what we're going to do? Com certeza ele já tinha compartilhado com o povo de Israel. Olha, sabe o que nós vamos fazer? E compartilhou com eles sobre o plano dele. We're going to build a temple for our God. Nós vamos fazer um templo muito maravilhoso para o nosso Deus. You can go up to Mount Moriah and see the threshing floor where it will be. Talvez Davi falou: vocês podem ir lá no Monte Moriá e ver a terra que eu já comprei para a gente construir. Everything is ready for us to go. Talvez Davi já tinha falado: está tudo pronto para a gente começar. So he had to call the people together. He called all the people together. Ele já tinha chamado todo o povo, juntado todo o povo para isso. And he said this to them in 1 Chronicles 28. Mas aí, olha só o que aconteceu. Davi reuniu o povo e falou o seguinte para eles, em 1 Crônicas 28:6. Olha só o que Davi falou. Davi falou assim: ouçam-me, para o povo. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir o templo em sua honra, mas ele me proibiu de fazê-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. Aí olha o que Deus falou para mim, para Davi: Salomão, seu filho, é que irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser o meu filho e serei seu pai. Serei o pai dele. Supposing your pastor had been telling you for a long time about these amazing plans that you were going to be a part of. Imagine que o seu pastor já viesse falando para você há muito tempo sobre planos maravilhosos de coisas que vocês iam fazer como igreja. And you'd got excited in your life groups. Aí essa igreja está toda animada, está toda empolgada do que vão fazer juntos com o pastor. Talked about it in your family. Vocês falam sobre isso na família de vocês. I can't believe that Paz Macapá, we're going to be a part of E this. você está lá animado: poxa, eu não posso nem acreditar que a nossa igreja, Paz Macapá, vai fazer essas coisas tão legais que o pastor falou. And then another meeting is called. Aí de repente o pastor chama uma reunião para falar com vocês. And your pastor says, no, it's not happening. E ele fala: pessoal, olha só, não vai mais dar para a gente, não vamos mais fazer, não vai mais ser nós que vamos fazer. God told me the next generation will do this. Deus falou comigo e ele falou que esse nosso plano, quem vai fazer vai ser a próxima geração. I wonder how we'd react. Como será que a gente reagiria? Maybe he didn't hear God right. Talvez ele não entendeu, certo? Wonder what we'd say. O que a gente faria? O que a gente falaria nessa hora? We'll see in a minute what the people did. Nós vamos já ver o que as pessoas fazem. Now, David knew his son. Porém, Davi, ele conhecia o seu filho. He knew Solomon. Ele conhecia o Salomão. He was young. Ele sabia que Salomão era muito jovem. He didn't have a lot of Ele experience. sabia que o Salomão não tinha muita experiência. David was older. Davi, era ele que tinha experiência. He had a lot of experience. Ele tinha muita experiência, muita história já, né? So God is asking a young, inexperienced generation to build this temple. Aí Davi fica pensando: mas Deus está chamando uma geração jovem e inexperiente para construir o templo. Not the one with all the skills and the training and the experience. E não as pessoas com talento, com habilidades, mas os jovens. Now what are we going to do? E Davi pensa: e o que nós vamos fazer agora? Oh, this next generation. They don't have the experience I have. They're not trained. They just don't know as much as me. Será que Davi pensou: essa próxima geração não tem experiência, eles não sabem como que vão fazer, eles não têm jeito para isso, They're just young. eles são só um bando de jovens. What are we going to do? Será que Davi pensou: o que nós vamos fazer?
You see, David had a passion for this temple. Lembre que Davi, ele era apaixonado por esse templo para ser construído. He said, this is for God. It's got to be splendid. It's got to be magnificent. Com certeza Davi pensava, esse templo vai ser para Deus, tem que ser algo esplêndido, tem que ser magnífico, né? Algo grandioso. All the nations around will watch this being built. Davi pensava, todas as nações ao nosso redor vão ver o templo. They will know when they look at this what we think of our God. E quando as outras nações verem o templo do nosso Deus, eles vão pensar coisas grandes sobre o nosso Deus. And this young, inexperienced generation are going to do it. E Davi pensou, e vai ser essa geração jovem que vai fazer isso então? When we could do it so much better. Enquanto a gente podia fazer tão melhor do que eles? How many times have we thought that? Quantas vezes nós já pensamos assim a respeito de outras pessoas? Né? Oh, I'll just do it myself. I can do it better. I can do it quicker. Ou talvez a gente só falava assim, não, se eu fizer eu faço mais rápido, eu posso fazer melhor, deixa eu fazer. It will look so much better if I do it. It will be more efficient if I do it. Se eu fizer, vai ficar mais bonito, vai ficar mais eficiente. Eu acho que é eu que tenho que fazer mesmo. Anyone here ever said that? Alguém aqui já pensou assim, talvez? I think a lot of us have. Talvez muitos de nós já pensamos assim. So David had this problem. Então Davi agora estava com esse problema no colo. God said he was going to ask them to do it. Deus falou que não ia ser ele que ia fazer. David was a passionate lover of God. Mas Davi, ele era apaixonado por Deus. They may not make it as wonderful as David's generation. Talvez Davi pensou, talvez a geração seguinte não vai fazer tão maravilhoso como eu faria. He wanted to obey God. Mas Davi queria obedecer Deus. But the nations are going to be watching. Mas ele pensou, mas as nações vão observar esse templo. He didn't want them to mock his God because the temple wasn't as great as their temples. E Davi não queria de maneira alguma que as nações, os povos olhassem para aquele templo e fizessem piada a respeito do templo, porque não era um templo tão bonito, que eles desfizessem do templo. Or this temple didn't reflect the glory and wonder of the God he knew. Também o Davi não queria que de maneira alguma o templo não refletisse a glória do Deus que ele servia. He's got a problem. Davi estava com um problema. What did he say? E o que foi que ele disse? He came up with a plan. Davi teve um plano. And it very simply says this. E ele simplesmente falou o seguinte: David made extensive preparations before his death to support Solomon. Davi fez preparações extensivas, muitas preparações, antes do filho dele começasse a ter que fazer esse projeto. Yes, I've got the experience. Porque Davi tinha muita experiência. I've got the resources. E Davi também era um rei rico, ele tinha os recursos. So my role now is to make a way for Solomon to be successful. Então, o que Davi entendeu foi o seguinte: bom, já que ele que vai fazer, então a minha parte agora é preparar o caminho para o Salomão, então que vai construir, preparar para ele. I must do what I can to support Solomon. Então eu já entendi que o meu papel é apoiar o Salomão, já que vai ser ele que vai construir. What a great attitude. Que atitude maravilhosa. So when we see them struggling, Então, quando nós vemos pessoas tendo dificuldades, what do we say? o que nós falamos para essas pessoas? Hey, we're here to help. Será que a gente chega lá e fala: ei, eu estou aqui para ajudar? How can we help you? Como que nós podemos te ajudar? When they have plans, what do we say? Quando as pessoas têm planos, o que nós falamos para as pessoas geralmente? How can I help you fulfill those? Será que a gente pergunta: o que eu posso fazer para poder ajudar você a concluir seu plano? How can we prepare for the next generation? Como que nós podemos preparar o caminho para a próxima geração? How can we use all our experience and our resources for them? Como que nós podemos usar nossas experiências, conhecimentos, recursos para ajudar eles? So David went to Solomon. Então, o que aconteceu foi que Davi foi lá com Salomão. What did he say to him? E o que foi que ele disse para Salomão? Oh, Solomon, you know, you're not very experienced. Será que o Davi foi lá com Salomão e falou assim:
Salomão, meu filho, você sabe, né? Você não tem experiência, meu filho. I mean, I know God said you're to do it, but I'm really worried. E olha, meu filho, eu sei que Deus falou que é você que vai construir, mas eu estou muito preocupado, sabe, meu filho? You remember that mess you made of that last project? Lembra, meu filho, aquela última bagunça que você fez naquele último projeto que eu te dei? Can't believe God would ask you to do this one. Eu não consigo nem acreditar que Deus está pedindo para você fazer esse templo. You're going to have to try really hard. Será que Davi falou, você vai ter que se esforçar muito para poder conseguir? Is that what he said? Foi isso que Davi falou para Salomão? So that Solomon felt so inadequate. Para que o Salomão se sentisse tão inadequado, tão baixo, tão incapaz? And he would say, yeah, I don't think I can do it. Será que foi isso que ele falou para que Salomão respondesse, realmente, pai, eu acho que eu não vou conseguir fazer mesmo não? David, why would God ask me to do it when you know so much more? Se Davi falasse isso para Salomão, o Salomão ia dizer, Davi, pai, por que será que Deus pediu para mim fazer, se é o Senhor que consegue, eu não consigo? You're my father, David. Salomão diria, Davi, você é meu pai. And you're speaking into my life. E o Salomão talvez falaria, pai, é você que tem que falar na minha vida. Your words have impact. O Salomão diria, pai, as suas palavras é que têm impacto na minha vida. And I feel terrible. E talvez Salomão falaria, pai, eu estou sentindo tão para baixo, eu não consigo, Is não that what consigo fazer. happened? Mas foi isso que aconteceu? Let's read what David said to Solomon. Vamos ler de acordo com a Bíblia, o que foi que Davi disse para Salomão. 1 Chronicles 22. 1 Crônicas 22, 5. 11. No. 22, 11 a 13, perdão, próximo capítulo, isso. Fala assim, olha só o que Davi falou para Salomão. Ele falou assim, agora meu filho, que o Senhor seu Deus esteja com você. Foi isso que ele falou para ele. Para que você consiga construir um templo para ele, do jeito, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor seu Deus lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Então, meu filho, seja forte e corajoso, não desanime e não tenha medo. Wow. Uau! This next generation is looking for a generation of fathers who will speak life into them. A próxima geração está procurando uma geração de pais que possam se colocar ao lado deles e ajudá-los. Physical fathers, spiritual fathers. Tanto pais físicos como pais espirituais. Fathers who will speak like David did to Solomon. Pais que possam falar como Davi falou para Salomão. Can you imagine Solomon after listening to that? Você consegue imaginar o jeito que Salomão ficou depois que ele ouviu essas palavras do pai dele? My father believes in me. Ele deve ter ficado, meu pai acredita em mim. My father is my cheerleader. Meu pai ele torce por mim. I can do this. Eu posso fazer, eu vou conseguir fazer esse templo sim. But what was David's main concern? Mas qual era a preocupação principal do Davi? That he would recognize everything he has comes from God. Primeira preocupação, o cuidado maior do Davi era que Salomão, ele reconhecesse que tudo que ele tinha vinha de Deus. And he would follow the law of the Lord all his life. E também ele se importava muito que Salomão seguisse o Senhor, seu Deus, de todo o coração. What is our main concern for this next Qual generation? tem sido a nossa preocupação maior com respeito à próxima geração? That they do this, do this, do this, do this? Será que é só que eles façam isso, aquilo, um monte de coisa? Or that they follow the law of the Lord all the days of their life? Ou nossa maior preocupação tem sido de que eles sigam o Senhor de todo o seu coração? He says, David, Então Davi, you do this. ele falou para Salomão, Don't be discouraged. ele falou para Salomão, assim Salomão, não fique desencorajado. Be strong. Seja forte, Salomão. You can do this. Você vai conseguir, meu filho. And then it says, David spent time with God. E também fala que Davi gastou tempo com Deus. And the Spirit
gave him details of the plan. E o Espírito de Deus deu para Davi detalhes a respeito do templo para ser construído. When did we last spend time with God saying, give me words for this next generation? Quantas vezes nós temos parado e falado, Deus, me dá palavras para dar para essa próxima geração? And David listened and he wrote down everything he heard. Mas Davi, enquanto ele gastava tempo com Deus, ele ouvia e escrevia em papéis, né? Tudo que Deus falava para ele. And he said to Solomon, E Davi disse para Salomão o seguinte, here Solomon, falou, tá aqui Salomão, this is what the Holy Spirit said to me. foi isso aqui que Deus, através do Espírito Santo, me disse. I give it to you. E eu estou dando para você o que ele me falou. Wonder what that felt like to David. Eu imagino como que foi a sensação He could see it all written down. de Salomão ver tudo que Deus tinha falado para o seu pai, ver tudo escrito na frente dele. And he wasn't going to get to see it. E ele não ia ter como se perder. Write things down for the next generation. Escreva coisas para a próxima geração. In the Bible, over and over, it says, write it so they will know. Muitas vezes na Bíblia, a Bíblia fala, escreva para que eles possam saber. Spend time with God for them, Primeiro, gaste tempo com Deus. for your children and those of the next generation, Faça isso pelos seus filhos, pela próxima geração. and give it to them. Aí você escreve o que Deus te falar e passe para eles, dê para So eles. David he's been responsible for his son. Então Davi, ele se colocou, ele fez dele uma pessoa responsável pelo seu filho. What's the second principle? Qual é o segundo princípio agora? One generation's responsible for the next. O segundo princípio, primeiro Davi como pai foi responsável pelo seu filho. O segundo princípio é que uma geração inteira é responsável pela próxima. So David calls the next generation. Então, o que foi que no, Davi fez? calls his generation. O que foi que Davi fez então? Ele entendeu o segundo princípio, ele foi e chamou todo o povo da geração dele. And he says to them, okay, we thought we were going to do it, but we're not. E Davi foi e falou com o povo de Israel, olha, tudo bem, nós pensávamos que ia ser a gente que ia construir esse templo. Come on, let's prepare the way for the next generation. Mas já Deus falou que não vai ser a gente, então bora preparar o caminho para a próxima They're going to geração. need silver, they're going to need gold, they're going to need so much. Eles vão precisar de muitas coisas, vão precisar de ouro, de prata, de muitos recursos. It says families gave. E a Bíblia fala que todos doaram abundantemente, Leaders famílias of the deram. army gave. Até soldados do exército vieram e doaram as coisas para ser usada na construção. It says they gave willingly. A Bíblia fala que eles deram de vontade própria, né? De própria Willingly. vontade, espontânea vontade. That the next generation would be able to build this house for God. Eles deram os recursos para que a próxima geração tivesse meios de como trabalhar, de como fazer o plano de Deus para eles. Will we give willingly? Você tem dado de vontade própria, espontânea também, For the next generation? para a sua próxima geração? Now, David had a commission to Solomon. Davi, ele tinha com ele uma comissão para passar para a próxima geração. We need a commission to our children, a commission to the next generation. Nós precisamos ter uma comissão para passar para nossos filhos, para a próxima geração. What might that look like for us? O que seria isso para nós? What if it's a commission for something you longed for? O que seria uma comissão para algo que você quer tanto que seja feito? Let me give you an example that could happen for me. Vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. I don't have a word from God that it will, but it could happen. Eu vou dar esse exemplo aqui do que Now, pode ser. all my life I have had a heart for missions. Can't remember a day when É um I exemplo a didn't. respeito dela. A vida dela inteira, desde jovem, ela sempre sentiu-se muito chamado de ser missionária. Persecuted nations É o chamado para poder alcançar as nações perseguidas for the return of the King. e para poder também avisar eles do retorno do rei e ver o retorno do rei. And as the years have gone by, E o tempo foi passando we've got nearer and nearer seeing the Great Commission completed. e cada vez que passa mais o tempo, eu sinto que está chegando mais perto de eu ver a grande comissão completa. We are so close. Eu vejo que nós estamos tão perto. Supposing God said to me, no, Daphne,
You are not going to be a part of that. The next generation are. Agora imagine, o meu sonho era ver a grande comissão completa, né, no meu tempo, mas imagina que Deus vem até mim e fala: Daphne, não vai ser no seu tempo que vai ser completa a grande comissão. What am I going to do? Aí o que eu vou fazer? Well, I'm not traveling around anymore. Será que eu vou reagir assim? Então eu não vou mais viajar, eu vou parar de ser missionário, não vai ser no meu tempo que vai acontecer Hours tudo isso? and hours on airplanes, Não, Deus, já gastei tantas horas dentro de um avião, away from home. passei tanto tempo, Deus, fora de casa, longe de casa. Well, unless I come back here, that's home. A não ser que eu tenha vindo aqui para Macapá, né, que é casa, né? It's not easy. Não é fácil. Well, if I'm not going to be a part of it, I think I'll stop. Mas será essa minha reação? Deus, então se eu não vou ser parte da geração que cumpre a grande comissão, que completa tudo, então não conte comigo. No. Não é assim que eu What will I reagiria. do? O que eu vou fazer? I will carry on. Eu vou continuar fazendo o que eu estou I fazendo. will sound their alarm louder. Eu vou continuar trabalhando. I will cheer them on longer. E eu vou continuar animando a próxima geração. I will go to you, Marcus. E talvez ela vai vir lá comigo, Marcos, sou um What missionário. do they have to do to finish the commission down the Amazon? E talvez ela podia vir até mim e perguntar para mim: Marcos, essa próxima geração é que vai ver tudo acontecer. Então, o que eu posso fazer para ajudar eles a fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer? What are they going to need? Marcos, o que eles vão Give me precisar a para poder list. ser esses missionários, para serem os próximos? Me dá uma lista do que eles vão precisar. Aí eu podia começar a falar para ela, olha, eles vão precisar de barcos, vão precisar de recursos, vão precisar de treinamentos, vão precisar disso, daquilo, e dar a lista daquilo que eles precisariam para serem missionários, digamos. Great, now I know what I can do. Aí, muito bem, agora ela sabe o que ela pode fazer. I know people all over the world. Aí ela vai pensar, bom, eu conheço pessoas no mundo todo. I've traveled to 40 Eu nations. já viajei para pelo menos 14 países. Let's see what we can do to get everything they need to get down the Amazon and finish that Aí ela commission. pensaria assim, bom, então deixa eu ver o que eu posso fazer para usar esse recurso de pessoas que eu conheço para poder conseguir tudo o que eu puder para que a próxima geração tenha o que eles precisam para poder cumprir a grande comissão. That's just an example. É só um exemplo. But you may end up having examples in your life. Talvez você mesmo tenha exemplos sobre isso na sua vida. So what's our commission to the next generation? Mas, então, qual que é a nossa comissão para a próxima geração? How about this? Que tal isso? Be strong and Que courageous. tal se a nossa comissão para ser passada para a próxima geração seja Do falar the assim para eles? work. Seja forte e corajoso. Don't be afraid or Não tenha discouraged. medo, não fique desencorajado. For the Lord my God, your God is with you. Porque o Senhor meu Deus, o seu Deus, Ele está com você. He's not going to fail Ele you. não vai te abandonar. He's not going to forsake Ele não you vai te esquecer. until all the work of the Great Commission is finished. Até que todo o trabalho da grande comissão seja completo. Go and I will be cheering you on. E eu vou falar para a próxima geração, vão, que eu vou ficar torcendo por vocês aqui. Aleluia. Obrigado, Daphne. Thank you.